Meus irmãos, hoje eu quero mais uma vez ler com vocês a partir do Evangelho segundo Mateus, porque eu creio que em momentos assim, eu falo por experiência própria, talvez nós estamos vivendo a maior crise da nossa geração, e você percebe até mesmo no meio de jovens cristãos, um desânimo, né? Você percebe a galera mais desanimada, você percebe surgindo outros pensamentos no meio das pessoas, confrontando a fé de muitas pessoas, né? Gente que talvez estava acostumado com um evangelho em que só é real quando tudo funciona segundo a sua própria vontade, e quando começa a ver que muitas situações fogem do controle das suas próprias mãos, começam a duvidar até mesmo de Deus, né? Eu estava ouvindo uma história esses dias sobre um rapaz que disse: olha, eu orei muito tempo sobre uma situação e não aconteceu, e por isso eu deixei de acreditar em Deus. Então você percebe pessoas que eles vivem uma fé segundo as suas próprias experiências e não pautada no que a Bíblia nos diz, não pautada na verdade, por mais que vá contrário àquilo, além das nossas expectativas, né? A fé verdadeira é aquela que a Bíblia diz, como Moisés, que via o invisível, que vai além daquilo que os nossos olhos enxergam. Mas em momentos assim, a nossa fé pode ser confrontada, e é muito importante que nós possamos trazer à memória quem é Deus e quem nós somos em Deus. Porque é verdade, irmãos, que existe também parte de nós, né, verdades em nós fora de Deus, né? Existem verdades fora de Deus, mas existe a grande verdade, que é aquela em Cristo, e nós precisamos nos lembrar disso, nos lembrar de quem nós somos em Cristo e a partir de Cristo. E eu gostaria de ler com você em Mateus 16, esse diálogo que acontece entre Jesus e os discípulos, que eu acho muito interessante para esse momento. Jesus aqui, ele leva os seus discípulos para um lugar chamado Cesareia de Filipe. Nós sabemos que ali era um lugar onde discípulos de Jesus não deveriam estar, pelo menos no imaginário das pessoas, porque era um lugar pagão. Era um lugar onde judeus não entravam, nem mesmo Jesus deveria ir ali. Então poderia parecer até estranho para os discípulos Jesus tê-los levado a um lugar assim. Mas Jesus tinha algo para ensinar, ele não fazia nada por acaso. As suas palavras escritas aqui têm um sentido real para as nossas vidas. E Jesus leva os seus discípulos ali e ele faz uma pergunta muito interessante, que é uma pergunta que se faz todos os dias, e ele pergunta aos seus discípulos, ele diz: olha, o que as pessoas falam sobre mim? E meu irmão, eu tenho percebido, principalmente com a internet hoje, existem muitas pessoas falando sobre Jesus, mas muita gente. Você colocar lá, quem é Deus? Procura no YouTube, quem é Deus? Você vai ver todo tipo de pessoa falando, todo tipo de coisa que você imaginar. Nessa semana eu estava ouvindo alguns youtubers falando, eles falando que Jesus, na verdade, ele existiu, mas aumentaram a história acerca dele, né? Que na verdade, quando ele veio andando sobre as águas, é que Jesus era um cara legal, e ele viu os discípulos em perigo, e ele saiu nadando, e ele salvou os discípulos da tempestade, mas o mito foi crescendo, e de repente Jesus andava sobre as águas, né? Você vê as pessoas falando e afirmando com todas as suas próprias certezas, né? O que o mundo fala de Jesus? Jesus pergunta aos discípulos: o que as pessoas falam? E os discípulos dizem: olha, uns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elia, outros que é Jeremias, outros que é um profeta. Hoje, no nosso tempo, nós podemos pensar o quê? Que as pessoas falam: que é uma energia, Deus é uma energia maior, né? É uma vibe, uma good vibe aí que ajuda a gente a fazer o bem, né? É o que as pessoas falam. Não, Deus
ele é um cara, um extraterrestre, até o pessoal pensa, né? Deus, ele na verdade, somos nós, cada um é Deus nesse mundo louco assim, né? O que as pessoas falam, e eu percebo que muitas vezes nós nos deixamos influenciar pelo que as pessoas falam, e isso tem abatido a nossa fé muitas vezes. Sinceramente, quando você ouve os seus amigos dando as suas certezas acerca de Deus, talvez você sinta, sabe, um desânimo, você se sinta desencorajado. Isso pode acontecer. Até mesmo eu vou lá, vou fazer vídeos todas as semanas, sento falar, e quando eu vejo a galera falando isso, você fala, meu, chutar esses caras, eu saio fora. Deixa pensar o que quiser, vou seguir a Cristo, tá ligado? Sei lá, ou você desanima, ou você começa a pensar o que o mundo fala. E o que é muito interessante é que Jesus aqui, ele não dá nenhuma resposta a isso. Ele pergunta aos discípulos, os discípulos falam e Jesus não responde nada. Ele faz uma outra pergunta, que é a pergunta que realmente interessa. Ele diz, e para vocês? Quem eu sou para vocês? E essa é a pergunta que interessa realmente. Quem Jesus é para aqueles que o estão seguindo? Né? Quem Jesus é para nós? Quem Jesus é para os discípulos? E nós precisamos reafirmar essa verdade nas nossas vidas. Não é à toa que Paulo disse a Timóteo, ele diz, lembre-se de Jesus Cristo que ressuscitou dos mortos, segundo o evangelho que eu preguei a você. Lembre-se, você precisa, quem é Jesus? Essa é a pergunta que faz toda a diferença. Não importa o que o mundo fala acerca de Deus, entendeu? Às vezes as pessoas perguntam, olha, a Europa está fria, o mundo está frio, o mundo está difícil, meu irmão, mas o que você pode esperar do mundo morto, se não estar frio? O problema não é quando o mundo está frio, o problema é quando a igreja está fria, ali está o problema. E essa é a preocupação de Jesus. A preocupação de Jesus é com os seus discípulos, o que você pensa acerca de Jesus? E Pedro se levanta e diz, olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E muitas vezes, por tanto que nós ouvimos isso, né? A gente começa a pensar que Cristo é o nickname de Jesus, sei lá, Cristo é o sobrenome de Jesus. Cristo é o e-mail de Cristo, né? Jesus.@Cristo, sei lá. Hashtag, sei lá, o que a gente começa a pensar. A gente tem que tomar muito cuidado, verdadeiramente, com o que vai passando na nossa cabeça acerca das coisas que nós ouvimos, porque vai moldando a forma com que nós experimentamos a vida. É uma constante defesa da fé contra nós mesmos, eu posso dizer para você. Em um mundo que a nossa fé é atacada constantemente. Quem é o Cristo? O que significava quando Pedro estava falando isso? Quem estava diante dele? Quando Pedro declara que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele está carregando com ele todas as profecias já dadas acerca de Cristo. Toda a palavra de Deus, desde o início, tudo que os seus profetas profetizaram. Sabe, aquele que estava falando, olha, esse é o cumprimento das profecias do nosso Deus, de Yahvé, o nosso povo. Esse é quem nós esperávamos, não é só mais um cara legal, ou uma pessoa que veio transformar a nossa vida, ensinar um pouquinho, boas morais. Não, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, tu és a resposta realmente à salvação, o Messias, o enviado. Não é só mais um. E aí a ele Jesus responde. E Jesus responde algo muito legal, ele diz, olha, bem-aventurado és, Pedro. Nessa versão bíblica que eu tenho aqui na NVT diz, que privilégio você teve, Pedro, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas foi o Pai que está no céu que te mostrou isso. Né? O que você entendeu não é algo que você poderia encontrar em qualquer lugar, não é uma sabedoria qualquer, não é um entendimento qualquer, não é algo que você encontra em qualquer buraco desse mundo, não é nem mesmo algo que o mundo poderia te dar. O que você entendeu veio de Deus.
é precioso, você é privilegiado por isso, é algo maravilhoso. E daí Jesus continua dizendo, e ele diz pela primeira vez, aquele que nós somos, né? Porque às vezes nós pensamos, quem que eu sou? Quem que eu sou em Cristo? Você talvez diz, quem sou eu? Aí você pode passar várias coisas, eu sou cristão, eu sou filho de Deus, né? Mas o que se define, e é tão importante nós sabermos esses momentos para ter como se posicionar diante dos problemas, ter como se posicionar diante das situações. E Jesus disse pela primeira vez, olha, e sobre essa rocha, que é sobre essa revelação de que eu sou Cristo, eu edificarei a minha igreja. Então, você, Pedro, e vocês que entenderam que eu sou o Cristo, não sou só mais um, vocês são a minha igreja. E a igreja é o resultado do sacrifício de Jesus naquela cruz, partindo o seu próprio corpo, para que nós nos tornássemos corpo com Ele. A igreja não é um clube de amigos, a igreja não é um prédio feito de tijolo, a igreja é o corpo do próprio Cristo, o corpo de Jesus, o corpo de Cristo. Então, quando Pedro entende, tu és o Cristo, Jesus disse, sobre essa verdade, sobre essa revelação, eu edificarei o meu corpo, eu edificarei a igreja. E daí, meu irmão, como seria a sua vida se você fosse corpo de Cristo? Imagina, como seria a sua vida se você fosse parte, né, uma célula nesse corpo de Jesus? Como seria a sua vida se você verdadeiramente fosse um com Ele? E é isso que Jesus fala aos seus discípulos, e é esse que nós somos, e é tão maravilhoso ser corpo de Jesus, é tão maravilhoso ser manifestação de Jesus nesse mundo. E Jesus continua a conversa dizendo com os seus discípulos aquilo que o seu corpo pode fazer, porque talvez na sua cabeça o que o corpo de Jesus faz assim, se reúne no domingo, a gente converso um pouco e vou para casa. E Jesus diz, acerca do seu corpo, Ele continua dizendo, Ele diz, agora eu lhes digo, que sobre essa pedra edificarei minha igreja, e as forças da morte, os portões do inferno, não a conquistarão. As portas do inferno não prevalecerão sobre vocês. O que Jesus está dizendo agora é que como igreja, nós vencemos o que não existia vitória antes. Nós vencemos aquele que dominava o mundo. Nós vencemos aquele que traz a morte, a destruição, aquele que veio para roubar. Nós vencemos aquele que nada conseguiria vencer, senão o próprio Deus. E sendo o corpo de Jesus, Ele nos faz participantes dessa vitória, e não só isso, Ele nos dá autoridade sobre isso. E Ele diz, eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra, terá sido ligado no céu, e o que você desligar na terra, terá sido desligado no céu. E é por isso, meus irmãos, que a igreja de Jesus sempre marcou a história, sempre, porque não era só um grupo de pessoas legais, mas eram pessoas que entenderam quem é Deus, que não é só mais um, e por entender quem é Deus, recebem de Deus o direito de se tornarem um com Ele, e a autoridade para declarar e fazer a sua vontade nesse mundo. E eu não quero fazer mais nada na minha vida, para mim isso está bom demais. De todas as posições que eu poderia desejar, eu quero ser corpo de Jesus. Eu quero ser igreja de Jesus.
Porque nenhuma outra organização que você possa pensar nesse mundo tem tamanha autoridade. Nenhuma outra organização que você possa pensar nesse mundo tem tamanho poder. Quem pode vencer a morte? Quem pode declarar ao mundo morto que há vida apesar da morte, além da morte? Quem pode vencer aquilo que nenhum poder nesse mundo poderia? Quem pode verdadeiramente trazer uma esperança real e duradoura, eterna, ao mundo que tanto precisa de esperança? Quem pode, irmão? Que ideologia pode? Que filosofia pode? Qual ensinamento pode ressuscitar os mortos? De tudo que eu poderia fazer nessa vida, pensando naqueles ao meu redor, eu desejo ser igreja de Jesus. Eu quero ser igreja de Jesus. Eu quero ser conhecido como o corpo desse, que morreu e ressuscitou por nós. E eu falo tanto sobre isso porque nós vivemos em uma geração que a igreja sofre ataques constantemente. Que as pessoas falam mal e é um absurdo pensar em um mundo que diz que a igreja é tão retrógrada. É necessário relembrar, assumir, perceber quem realmente nós somos. E num momento como esse, ao invés de abaixar a guarda, é se levantar sabendo que se existe uma voz de esperança, e única voz de esperança nesse mundo é a nossa. Porque somos aqueles que declaramos a verdadeira palavra de vida a esse mundo. De um Deus que não nos abandonou, mas antes entregou o seu Filho por nós. E num mundo de tantas loucuras, nós precisamos ser aqueles que continuamos anunciando a verdade, como Cristo anunciou. Vocês são a igreja, vocês são a igreja de Jesus, a igreja que é o sal da terra, a luz do mundo, a igreja, o corpo de Cristo. Se existe esperança nesse mundo, essa esperança está em nós, meus irmãos. Mas como viver isso? E aí entra uma outra parte tão importante, porque da mesma forma hoje existem tantas pessoas que dizem ser igreja de Jesus, né, do seu próprio jeito, do seu próprio Jesus. Não, eu sou evangélico, né, e várias paradas, que você sabe muito bem. O que define essa igreja de Jesus? O que nos faz esse corpo? O que nos dá essa autoridade? Porque muitas vezes nós paramos no eu acredito, eu creio. E Tiago diz, até os demônios também. Não basta acreditar, você entendeu? A fé que a Bíblia nos ensina vai além desse pensamento que você possa ter acerca de Deus, de saber que existe um Deus. E isso Jesus mostraria aos seus discípulos, não impondo regras, mas demonstrando com a sua própria vida. E a partir do momento, olha que engraçado, a partir do momento que ele diz que os discípulos percebem que ele é o Cristo, e ele diz para os seus discípulos que eles são a igreja, o corpo de Cristo, com autoridade nessa terra, para fazer a vontade de Deus. A Bíblia diz que daquele momento em diante Jesus começou a falar claramente aos seus discípulos que era necessário que fosse a Jerusalém e sofresse muitas coisas terríveis das mãos dos líderes do povo, dos principais sacerdotes, dos mestres da lei. Seria morto, mas ao terceiro dia ressuscitaria. E aqui os discípulos não concordam com Jesus. Falam, não pode, não é possível, mas tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que história é essa de ir morrer na mão dos nossos inimigos? Está doido? Não é isso que nós esperamos? Imagina Pedro, pronto, Pedro era o cara, estava com a faca na mão o tempo todo.
Ele só precisava de alguém forte do lado dele para tirar Pilatos do poder, ele estava feliz. Essa era a expectativa dele. Jerusalém, nós vamos mandar em Jerusalém, tira esses romanos daqui. E aí Jesus disse: tu és o Cristo. Na cabeça do Pedro estava: agora, nós vamos lá, nós vamos tirar ele de lá, e já era. Aí Jesus, ele diz assim: Pedro, olha só, olha o que Pedro faz, que interessante. Você tem que entender que Pedro, ele é o favorecido de Deus, né? Você tem que entender isso. Recebeu a grande revelação, né? Tu, ó bendito. Então Pedro estava bem. Aí ele chama Jesus e fala: calma aí, Jesus, olha o que a Bíblia diz. Pedro chamou Jesus de lado. Aí você imagina como Pedro estava se achando. Recebi a grande revelação do próprio Deus. Jesus, calma aí, vem aqui. Você não me ouviu? Eu sou o grande aqui, eu recebi a revelação, Jesus. Deixa eu te explicar um negócio, é que o senhor não entendeu nada. A Bíblia diz que Pedro chamou Jesus de lado e o repreendeu. Olha como o cara estava se achando, mano. Jesus, que história é essa que você vai morrer, que você está maluco? Tem nada a ver com isso, essa mensagem que nós estamos pregando aqui é outra parada. Aqui, meu irmão, é vitória, 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 brother. Esse negócio de morrer aí não tem nada a ver com a nossa mensagem, não. Que história é essa de perder agora? Você está doido? Na mão de Pilatos ainda? Não, Jesus. Aí Jesus diz o seguinte para o bendito. Ele diz... Porque Pedro disse: jamais, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus voltou para Pedro, o bendito, e disse: afasta-se de mim, Satanás. E Pedro deve ter pensado: esse homem é bipolar. Uma hora eu sou o bendito, outra hora eu sou o capeta. E aqui, meu irmão, é interessante, eu falei tudo isso para chegar nessa parte. De sermos igreja, de entender quem é o Cristo. O que define a igreja de Jesus nesses últimos dias, presta atenção. O que define a igreja de Jesus como igreja de Jesus não é dizer que Jesus é o Senhor. Porque no último dia chegarão a Jesus e dirão: Senhor, Senhor, nós não fizemos isso em seu nome, e curamos, e fizemos, e profetizamos, e tínhamos a grande revelação. E Jesus dirá: afasta-se de mim. E eu não estou falando isso para que você comece agora a pensar em todas as outras pessoas, mas pensar no seu próprio coração, olhando para si mesmo, para você mesmo não se sabotar com aquilo que você deseja viver, para que você mesmo não se engane na sua própria fé, para que você não pensando que construiu, na verdade não construiu coisa nenhuma, para você não chegar nos seus últimos dias e perceber que foi tudo construído sobre areia e nada permaneceu. Isso eu falo pensando em mim mesmo. Eu não quero me enganar, pensar que eu vivi quando não vivi coisa nenhuma. E Jesus responde a Pedro e diz: afasta-se de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. Considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. O que Jesus estava dizendo para Pedro é que aquilo que iria acontecer com ele não vinha dele mesmo. E não era uma ideia que alguém tinha dado, um amigo tinha dado a Jesus. Que aquilo que aconteceria com ele seria o caminho traçado, mostrado para os seus discípulos viverem também, é que ele deveria obedecer a Deus. E o que estava em jogo na sua morte como homem, meus irmãos, era a sua obediência a Deus. E que diante da sua obediência a Deus, aquilo que se opunha a isso, era de Satanás. E por isso em Filipenses Paulo vai dizer que a nossa atitude seja como aquela de Cristo, que sendo
Deus não se considerou importante dessa forma, mas se esvaziou de quem Ele era, e nasceu como homem, e morreu em obediência a Deus, em morte de cruz, e por conta disso Deus o exaltou. O que definiu a vida de Jesus, e porque muitas vezes a gente pensa no sacrifício de Jesus, nós pensamos no Filho, nós pensamos, no homem, mas o que estava em jogo e o que estava acontecendo era a total submissão de alguém a Deus. O que Jesus estava vivendo e viveria era a sua entrega total a Deus. O Pai entregava o Filho, e o Filho se entregava ao Pai. E é por isso que naquele jardim Jesus disse: Senhor, se é possível, passa em mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. O que definirá a igreja de Jesus não é simplesmente dizer que Jesus é o Senhor, mas é viver como se Ele é o Senhor. É uma vida de obediência a Deus. Era essa a discussão. Pedro não entendia, porque na verdade Jesus estava morrendo em obediência a Deus. Era o Pai que entregava o Filho naquela cruz, e o Filho, em obediência ao Pai, morreria. E aí Jesus continua o discurso e ele diz: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que ele estava dizendo para os seus discípulos era em representação do que ele mesmo faria. A cruz de Cristo era a sua obediência a Deus. O que Jesus está falando para os discípulos e para a sua igreja é: se alguém quer ser a minha igreja, obedeça a Deus. E quando nós pensamos em obediência a Deus, e nós falamos sobre cruz, nós sempre estamos ligando isso a um sacrifício. Mas, meu irmão, nem sempre um sacrifício é em obediência a Deus. Obrigado. Jesus poderia ter feito uma outra coisa da vida, se essa fosse a vontade de Deus. Só que para ele, a cruz era a vontade de Deus. Mas é possível se sacrificar e não ser para Deus. Por isso que as vidas não são iguais. Por isso que às vezes nós seguimos caminhos diferentes. Lembre-se quando Paulo disse, ele diz: olha, ainda se eu desse o meu corpo para ser queimado, se eu desse tudo o que eu tenho para os pobres, e não tivesse amor, de nada valeria. Você já entendeu o que Paulo está falando ali? Eu sempre achei uma loucura. Como que eu posso dar meu corpo para ser queimado, e dar tudo o que eu tenho aos pobres e não ter amor? Porque o que Paulo estava falando não é simplesmente não ter amor. Amor a alguma coisa você tem. Talvez amor àqueles pobres você tem. Talvez amor pela pessoa que você morreu ali para ser queimado você tem. Mas o amor que a Bíblia exige e que é o que faz valer é quando se faz tudo o que se faz por amor a Deus. O que Cristo estava vivendo e ensinando os seus discípulos a viver era uma vida que só era vivida e seria vivida por amor a Deus. E ali ele disse: toma a sua cruz. E ali ele disse: Satanás, calha a sua boca. Porque o que pode me impedir de obedecer a Deus? E Jesus mesmo disse: aquele que me ama, me obedece. Quando Jesus mostra aos seus discípulos
o próprio caminho, porque nós podemos querer ser uma igreja sem obedecer a Deus. Mas não é essa igreja que prevalece sobre as trevas. Não é esse cristão que brilha diante de todos. Em Filipenses, Paulo mesmo diz que vocês vivam uma vida pura diante de Deus e dos homens, para que vocês brilhem como uma estrela no céu. A vida de obediência a Deus, meus irmãos, não pode ser escondida debaixo de uma mesa, como Jesus disse. É impossível acender e esconder debaixo de uma mesa, não faz sentido nenhum. Por quê? Porque uma vida de obediência a Deus é tão diferente de qualquer vida que se possa imaginar. E é uma vida clara diante daqueles que não conseguem ver. E eu não sei a você o que Deus espera nesse momento da sua vida como obediência. Só você sabe. Só você pode saber. Mas o que eu quero dizer a você hoje é que são esses pequenos passos de obediência que farão de você uma testemunha viva de Jesus nesse mundo. Porque já não basta dizer que Ele é o Senhor, meu irmão. Há um mundo tão confuso, até mesmo acerca da própria fé. E eu falo isso porque você sabe, você vive no Brasil. Eu não sei onde é mais difícil pregar o Evangelho, se é no mundo onde Deus não existe, na Europa, na África onde tem 1 milhão de deuses, ou no Brasil que Jesus é o Senhor de todo mundo e o bagulho fica louco. Agora o que Jesus diz, Ele diz: não se apegue à sua própria vida, porque se você se apegar à própria vida, você a perderá. Mas se abrir mão da sua própria vida por minha causa, encontrará. Que vantagem há em ganhar o mundo todo e perder a própria vida? E o que daria o homem em troca da sua vida? E é muito normal às vezes nós olharmos para essa parte, essa mensagem, e sentir um peso disso como se fosse algo muito terrível. Porque perdemos de foco quem está nos falando. Imaginamos que aquele que nos diz, deixe a sua vida, é um ditador terrível, que quer o pior para nós. Sem entender que aquele que nos diz, deixe a sua vida, é aquele que estava entregando a sua vida por nós. Faz total diferença. Você obedecer a alguém que só quer se aproveitar de você, que só quer vantagem sobre você, ou você viver uma vida de obediência a alguém que se entregou completamente por você. Aquele que estava nos dizendo deixe a sua vida, estava nos dizendo deixe a sua vida porque sabe que a nossa vida é tão pouco diante daquilo que está diante de nós. Aquele que estava dizendo deixe a sua vida é aquele que tinha preparado para nós a eternidade. E diante da sua própria obediência, Ele mostra para os seus discípulos, é assim. Mas é assim em vão? Se vive assim à toa? E eu quero ler Filipenses com você, rapidamente. Filipenses 2. Olha o que Paulo vai dizer. Trabalhem com afinco, 22, versículo 12. Trabalhem com afinco a sua salvação, obedecendo a Deus com reverência e temor, pois Deus está agindo em vocês. Tanto o desejo como o poder de realizar aquilo que é de agrado dEle. Então não pense que o desejo de obedecer a Deus vem de você, não. Não é você que é muito bonzinho, não. Deus trabalha em nós. E já é algo a se apegar, cara.
Por mais que você olhe para você, para a sua vida tão confusa e bagunçada, existe um desejo dentro de você de acertar tudo isso, de arrumar sua vida, de obedecer a Deus. Já é o suficiente para se apegar a isso, pois isso já é obra de Deus em você, para que comece e chegue até o final aquilo que é tão precioso e será feito pelo próprio Deus na sua vida. E ele diz, pois ele dá o desejo e o poder de realizar aquilo que de agrado dele. Façam tudo sem queixas, sem discussões, de modo que ninguém possa acusá-los. Levem uma vida pura e inculpável como filhos de Deus, brilhando como luzes resplandecentes, num mundo cheio de gente corrupta e perversa. Apegue-se firmemente à mensagem da vida. Então, no dia que em Cristo voltar, me orgulharei de saber que não participei dessa corrida em vão, e não trabalhei inutilmente. Contudo, me alegrarei mesmo se perder a vida, entregando a Deus como oferta derramada, da mesma forma que o serviço fiel de vocês é uma oferta a Deus. E eu quero que todos vocês participem dessa alegria. Não pense, meu irmão, que a sua obediência a Deus não é recompensada por Ele. Hoje nós vivemos uma vida sempre por resultados daquilo que nós fazemos. Nós praticamos algo esperando algo em troca, fazemos algo para fazer algo em troca. É sempre dessa forma. E assim também quando vivemos uma vida para Deus. A Bíblia diz que Jesus suportou a cruz pela alegria que estava proposta. Jesus, por morrer em obediência a Deus, teve o seu nome exaltado no céu, na terra e debaixo da terra. Nós, por nos entregarmos a Deus, ganharemos dele o que só Ele poderia nos dar. Como corpo de Jesus nesse mundo, em obediência à cabeça, em obediência a Cristo, andamos em testemunha fiel e real de que essa mensagem não é em vão, de que aquilo que vivemos não vivemos em vão, de que aquilo até que possamos sofrer não soframos em vão, porque estamos indo em uma direção eterna, velho. Todos os esforços que nós fazemos hoje é para lembrar essa geração de que existe mais do que se vê. Existe mais do que se vê. Existe mais diante de nós do que aquilo que os nossos olhos conseguem ver. Agora, que maravilhosa vida é viver sabendo de que aquilo que fazemos terá um resultado eterno. Não é maravilhoso? Não é maravilhoso pensar que aquilo que plantamos colheremos eternamente? Não é maravilhoso pensar que a sua vida pode ser uma vida que liga e desliga coisas no céu, que traz vida em lugares que não poderia ser trazido? Será que não vale a pena obedecer a Deus? Quando Pedro tentou dizer para Jesus, para com isso, certeza que Jesus olhava para os olhos de Pedro, além do que Pedro poderia dizer, sem saber que aquilo que Pedro estava falando seria contra o próprio Pedro. Pare com isso. Jesus olhava para o resultado daquela obediência, que muito mais do que ser para ele, era para você, meu irmão. Você é o resultado da sua obediência. Você. Agora, e se o mundo ao nosso redor que nós vemos hoje for resultado da nossa obediência também? Da nossa família, dos nossos amigos, da nossa escola, da nossa igreja. Se
se a nossa vida marcar o nosso tempo, não terá valido a pena obedecer a Deus? Então não se deixe sabotar. Não se deixe sabotar. E se hoje surge em você uma vontade de obedecer a Deus, pelo menos essa vontade de fazer parte disso, de fazer parte dessa igreja, se apegue a essa vontade. Se apegue a essa vontade sabendo que ela vem de Deus. E deixe por meio da verdade a sua vida ser conduzida àquilo que realmente interessa. Agora eu me lembrei enquanto eu estava sentado ali naquela cadeira. Meu irmão, eu posso dizer para você, eu não gosto de pregar aqui na frente. Eu não gosto. Estou falando sério, irmão. Minha esposa sabe. Meu irmão, eu não gosto. Eu faço por obediência. Sabe, aqui todas as vezes que a gente vem aqui é pura obediência. Talvez essa seja a vida que eu tenha que deixar todos os dias. E eu digo isso para você que todas as vezes se coloca diante de situações e pensa, eu não estou sentindo de fazer isso hoje. Eu também não estava sentindo de vir pregar hoje não, irmão. Sinceramente. Não estava, irmão. E ontem também não, e antes de ontem também não. Estava sentindo de ficar em casa assistindo filme. Eu estava com esse sentimento hoje forte dentro do meu peito. Falando sério. Já me preparar para o jogo do Corinthians mais tarde, estreia no Brasileirão, estava sentindo. Você entendeu? Não é uma questão de sentimento. Não é uma questão só de emoções. É obediência. É obediência que eu tenho certeza que trará grandes frutos. E é por eles, por mais que agora não seja o mais gostoso de se viver, existirão frutos. E é para lá que eu olho. Porque um dia a eternidade mostrará, meu irmão. Um dia nossos olhos verão. E é para lá que nós vivemos. É para lá, por obediência. Fique de pé, por favor. É legal falar isso porque, sabe, é muito engraçado você ouvir as pessoas chegando assim, mas não quero, não sinto. De verdade, irmão. Eu acho que a vez que eu tive mais vontade de pregar foi a primeira. Depois eu percebi como é complicado isso aqui. Mas quem põe a mão no arado não olha para trás, não é uma questão de, eu estou sentindo, não estou sentindo, eu quero, não quero. Cala a boca, Satanás, você entendeu? O que acontece por obediência a Deus. O que eu vivo por obediência a Deus. Se os meus sentimentos vão a favor ou contra, não interessa, é por obediência a Deus. Talvez todos os seus sentimentos te levam para a morte. Todas as suas emoções te levam para a morte. Tudo que você sente. E é aí que você tem que colocar tudo isso aos pés de Cristo. Mandar Satanás calar a boca. E saber que Jesus não é só o Senhor daquilo que eu digo, mas é o Senhor daquilo que eu vivo. E essa igreja que tem Jesus como Senhor, essa igreja que tem autoridade para ligar e desligar, para trazer vida onde há morte. Esses somos nós, meu irmão.